Fazendo um resumo então agora aqui da live, esses são os 7 notebooks que mais estão compensando hoje, com melhor custo-benefício. Vamos mudar para a tela do computador, né? Aqui então, em questão de categoria, nós vamos começar na categoria intermediária. Por quê? Os básicos com 4 GB de memória hoje em dia não compensam mais. E os modelos de entrada, eles estão com um preço muito próximo dos intermediários, que acaba não compensando. Então já vou começar pelos notebooks intermediários, que é simplesmente minha categoria favorita, tá? São notebooks que vêm equipados com processador Core i5, Core i5 e 8 GB de memória. É a configuração com o melhor custo-benefício hoje. Eles dão conta de multitarefas no geral, edição básica, jogos leves e programação. Então vai dar conta de dia a dia, estudo, trabalho, além de ter essa margem extra de desempenho que dá conta de edição básica, jogos leves e programação. Usos um pouco mais pesados. Então, questão de longevidade e flexibilidade de uso, os intermediários são simplesmente os melhores. Então, o primeiro notebook intermediário que aparece na lista é o queridíssimo Asus VivoBook Go 15. Simplesmente um dos notebooks que eu mais falo aqui no canal e que a galera mais comenta. Esse notebook aqui, a Asus focou totalmente em custo-benefício. Então a gente tem um notebook com processador intermediário Ryzen 5, 8 GB de memória, que hoje em dia é o mais indicado, tá? Para você não ter dor de cabeça, abaixo disso eu não recomendo. SSD de 256 GB, o que dá conta de mais ou menos 40 mil fotos em alta resolução. E um detalhe que é muito importante, tá, desses notebooks mais em conta, é que eles não vêm com sistema Windows, sistema toda aquela parte visual que você mexe, abre arquivos, programas, etc. Eles vêm com sistema Linux. A maior parte das pessoas não estão acostumadas com o sistema Linux, e sim Windows. Então o que acontece? As fabricantes, quando vão enviar um notebook com Windows, eles têm que comprar licença. E é muito cara para a fabricante. Por isso que os preços são mais altos. Então algumas fabricantes optam por enviar um notebook com Linux e daí depois a pessoa que comprou pode levar para formatar e instalar o Windows. Geralmente esse custo fica entre 150 a 200 reais. E no caso do Asus isso é muito nítido. Por quê? Essa versão com Linux você pode comprar e depois levar na assistência para formatar, está saindo R$ 2.700 reais. Esse mesmo notebook com Windows está saindo por R$ 3.500 reais. Já como eu identifico isso? Título, está sempre aqui, Windows 11 ou, quando for Linux, vai estar escrito Linux ou KeepOS, tá? Então, no caso desse notebook aqui, a diferença é brutal. É quase 900, R$ 1.000 de diferença. Compensa comprar com Linux e instalar o Windows depois. Esse notebook aqui, ele vem com uma tela de alta resolução. Então, você tem um alto nível de detalhes nas imagens. A tela dele é mais simples, porque ele foca totalmente em custo-benefício. Então, você não tem cores tão vivas e realistas quanto telas IPS de notebook mais premium. Ele tem uma tela mais simples, cores mais lavadas. E uma outra questão também, questão de melhorias, ele aceita apenas melhorias de SSD. Não tem como melhorar a memória RAM dele. Você consegue aumentar apenas a capacidade de arquivos e programas. A bateria dele dura na média de 4 a 5 horas, padrão para essa categoria. Então, Jean, quero um notebook mais em conta, porém bom do mercado? Asus VivoBook Go 15 hoje é a opção com melhor custo-benefício nesse sentido, tá? Excelente notebook, é um dos notebooks que eu mais falo aqui no canal e que compensa muito. Tem outras versões dele mais potentes, com 16 GB de memória e 512 GB de armazenamento, uma maior capacidade para arquivos e programas, mas o custo aumenta também. Segunda opção, notebook Positivo Vision R15M. Ah, Jean, um positivo? Sim, um positivo. Por incrível que pareça, é uma linha que a Positivo acertou em cheio. Ela traz uma ótima configuração, uma boa qualidade de construção e um preço simplesmente imbatível. Não tem nenhum outro notebook com essas especificações nesse preço, tá? Ele vem com Ryzen 5 também, 8 GB de memória RAM e um SSD de 256 GB, assim como o Asus, mas com alguns detalhes que chamam muita atenção. Ele é um notebook que tem tela de alta resolução também, porém IPS, ou seja, ele já traz o melhor padrão de cores do mercado. São cores mais vivas, realistas e com melhor ângulo de visão. Então, se você olhar a tela um pouquinho de lado, não vai interferir na qualidade das cores. Então, assim, por esse preço, tela IPS não tem outra igual. Ele aceita melhorias tanto de memória RAM quanto de armazenamento, então tem como melhorar o desempenho dele e a capacidade de arquivos e programas, e a sua bateria também é ligeiramente maior, dando conta aí de quase 5 horas de uso sossegado, tá bom? Então, excelente custo-benefício. Ah, é um positivo, sim, é um positivo, mas a Positivo acertou em cheio nesse modelo aqui. Acho que um dos modelos mais famosos, inclusive, ele é superior ao R15, o irmão mais velho dele, que ele trouxe uma qualidade de construção maior. O R15, se você girasse um pouquinho a carcaça, você ia escutar uns estalinhos. Esse daqui não, ele já tem uma melhor qualidade de construção, tá? O preço dele, R$ 2.789. Lembrando que é na versão com Linux, tem que levar para formatar depois. Já não quero positivo, mas quero um notebook premium,
tá? Intermediário Premium, aparece o Lenovo IdeaPad Slim 3, que já traz uma maior qualidade de construção, tela IPS, já vem com Windows de fábrica e um armazenamento maior também. Então aqui a gente tem um notebook Intel Core i5, 8 GB de memória RAM, SSD de 512 GB que dá conta aí de mais ou menos 80 mil fotos em alta resolução, tem uma capacidade maior do que os outros, e já vem com Windows de fábrica, pronto para uso, vai chegar na sua casa, é só abrir, ligar e já era, tá? Esse notebook aqui, a Lenovo acertou em cheio. A gente está falando de um modelo que tem uma tela de altíssima resolução, é WXGA, a gente chama isso de Full HD Plus. Então ela tem uma resolução maior, trazendo mais detalhes nas imagens. É IPS, então você tem o melhor padrão de cores do mercado nesse modelo aqui. Fora que ele aceita melhorias de memória RAM e armazenamento, e a sua bateria é ligeiramente superior também a essa categoria, durando aí na faixa de 5 horas de autonomia. Notebook sensacional que a Lenovo acertou em cheio, tá? Tem versões até mais potentes dele, com também um custo mais alto, com 16 GB de memória, etc. Mas essa versão aqui com 8 GB, excelente custo-benefício, tá bom? Acima dele, a gente já entra em outra categoria no caso. A gente já passa da categoria intermediária e vai para a categoria de alto desempenho. Mas, tia, qual que é a diferença real disso, né? Porque o custo aumenta, mas qual que é a diferença real? Os notebooks de alto desempenho são modelos voltados para tarefas mais pesadas. Então a gente tem o processador Core i7 ou Ryzen 7 e geralmente 16 GB de RAM, 8, 16 GB de RAM ou até mais que isso. São notebooks voltados para programação avançada, multitarefas mais pesadas, virtualização e cálculos físicos, cálculos no geral. Então são notebooks que vão entregar um maior poder de processamento para essas tarefas mais exigentes. Qual que é a opção com melhor custo-benefício hoje? É, novamente, o positivo Vision R15M, mas dessa vez na versão com Ryzen 7, que é um processador de mais potente, né, maior desempenho. Ele vem também com 8 GB de memória, 256 GB de armazenamento, Linux, então teria que levar para formatar depois. E aqui a gente volta para aquela ficha técnica da Positivo, só que na versão de alto desempenho com Ryzen 7. Lembrando que o ideal para alto desempenho, para essas tarefas mais pesadas, principalmente virtualização, é pegar versões com 16 GB de RAM. 8 digamos que é o mínimo, 16 é o ideal e 32 é para você que tem muita coisa ao mesmo tempo, virtualização e etc. Tem também a versão de 512 GB, que é um pouquinho mais cara, e aqui a gente segue o mesmo padrão do restante. Tela Full HD, IPS, melhor padrão de cores, aceita dois tipos de melhoria, tanto de desempenho quanto de armazenamento, bateria que dura de 4 a 5 horas, lembrando que por ser um processador um pouco mais potente, ele vai consumir mais energia, então você vai ter uma autonomia menor, mas é uma linha que a Positivo acertou em cheio, tá? Gia, quero um notebook com melhor custo-benefício, mas de alto desempenho. Cara, vai nele porque o preço é surreal. Ele está saindo por R$ 2.900, R$ 100 a mais que o modelo de intermediário, sendo que esse daqui é de alto desempenho com um processador mais potente. Então compensa muito, tá? Muito mesmo. Um detalhe muito legal dessa linha que eu acabei esquecendo de falar, tá? Os notebooks da Positivo, linha Vision R15M, acompanham o que a gente chama de Lumina Bar, que são barras de LED na parte de cima da webcam, o que traz uma melhor iluminação durante videochamadas, fora a mini tela de notificações, que é uma tecnologia que só a Positivo trouxe nos notebooks, não tem nenhum outro que eu conheço que tem esse tipo de tecnologia. Além disso, é um notebook que aceita muita melhoria, tanto de memória, chegando até 64 GB, que é um absurdo, e 4 terabytes de armazenamento. Dá para guardar muito arquivo e programa dentro disso daqui, tá? Então, é uma linha que a Positivo fez um trabalho bem feito. É a prova que a Positivo, quando quer, ela consegue fazer um bom notebook, tá? É que realmente é uma marca que queimou muito a imagem com notebooks ruins que eles lançaram no passado no mercado. E extremamente baratos, mas que eram descartáveis. Então, é uma linha que compensa muito. Vision R15M. Além dela, depois dela, né, no caso, a gente tem a... Cadê? Temos a linha do Asus VivoBook, mas na versão, né, com Ryzen 7, processador de altíssimo desempenho, 8 GB de memória, que é o mínimo para alto desempenho, e um armazenamento grande, para quem tem bastante arquivos e programas, de 512 GB. Também na versão com Linux, tá? Esse daqui você teria que levar para formatar depois para resolver. Mas vale a pena pela diferença de preço, como você viu, é realmente uma diferença gritante. Então nós temos um notebook com tela de alta resolução, tela TN, então não espere ter o melhor padrão de cores do mercado, é um pouco mais simples, mais básico, cores mais lavadas. Porém, a gente já tem processador de alto desempenho, aceita melhorias de RAM e armazenamento e tem uma bateria que dura de 4 a 5 horas. O Positivo estava compensando mais, sim, mas vamos supor que você não queira um Positivo. Falar, já tive positivo, tive dor de cabeça, não quero.
acaba sendo uma excelente opção custo-benefício, o Asus VivoBook Go 15. Além disso, você encontra versões com 16 GB de memória, ou seja, mais memória, encontra versões até mais, às vezes 32 GB de memória, aceita melhorias de RAM e armazenamento. Então, é uma excelente pedida também, que o preço está muito bom, tá? Ele está mais barato que os modelos intermediários premium, que são aqueles com tela IPS, que é o caso do Lenovo, né? Tá 3.500, enquanto este Asus, que é de alto desempenho, está 3.200, 3.300, tá? Então, excelente opção de alto desempenho. Depois dele, nós vamos para uma categoria que sim, o valor sobe bastante, mas é muito específica. Que eu estou falando da categoria gamer, tá? São notebooks voltados para tarefas pesadíssimas, principalmente 3D. Então, se você vai realizar tarefas 3D pesadas como AutoCAD, SketchUp, edição de vídeo profissional, jogos atuais, quer rodar os jogos com uma qualidade boa, com uma alta taxa de FPS, você precisa de um notebook gamer. Por quê? Ele acompanha os processadores mais potentes, tá? São processadores focados em alto desempenho, acompanha uma maior possibilidade de upgrade de memória e uma maior quantidade de memória RAM, além do principal ponto, que é a placa de vídeo dedicada, simplesmente uma placa focada na parte de gráficos, ok? É como se fosse um processador, uma memória à parte só para a parte gráfica 3D do notebook. Então, se você quer rodar essas tarefas 3D pesadas, é obrigatório, não tem para onde fugir. E a única categoria que tem isso, né, esse tipo de peça, é a categoria gamer. Então, partindo para essa parte, nós temos os notebooks gamer, que tem placa de vídeo dedicada para jogos, renderização 3D, IA e edição de vídeo. Usos realmente muito potentes, né, que exigem muito da máquina. Inclusive são máquinas mais robustas, maiores, mais pesadas. Porque precisa ter todo um sistema de refrigeração para não aquecer, para não dar dor de cabeça. Primeiro notebook gamer que mais compensa hoje é o Lenovo Lock, tá? Ele já vem com 16 GB de memória, vem com processador i5 final H, então foco total em alto desempenho, 512 GB de armazenamento, um armazenamento maior, e uma RTX, uma placa de vídeo RTX 3050, que é uma placa de entrada, mas que já dá uma boa, ela já dá conta dessas tarefas mais pesadas 3D. Não espere rodar jogos no Ultra, mas você vai dar conta de todos os jogos atuais sem ter dor de cabeça, tá bom? Já vem com Windows de fábrica, ok? E a tela dos notebooks gamer no geral já é uma tela Premium IPS, com cores mais vivas, realistas, tá? Uma taxa de atualização, ou seja, uma fluidez muito maior. Se você estiver rodando um jogo a 120 FPS, você vai enxergar esse 120 FPS, vai te dar uma vantagem competitiva também, né? Se estiver editando um vídeo também com 120 FPS, 60 FPS, você vai ver isso lá na tela mesmo, não vai ter lentidão nem nada. Então, excelente notebook gamer, o preço dele é R$ 5.500, ele está mais em conta do que geralmente fica, a faixa de preço dele é geralmente de R$ 6.000, e com 16 GB de memória, que é o ideal, ótimo preço, tá? Vale a pena, uma máquina que compensa demais. Existe a versão dele com 8 GB, mas notebook gamer geralmente eu indico pelo menos 16 GB, ao menos que seja que nem a próxima opção que eu vou mostrar, que é o Acer Nitro V15. É também um notebook gamer que vem com 8 GB de memória ao invés de 16, tá? Você pode fazer upgrade depois ou comprar uma versão dele um pouco mais, com valor mais elevado com 16 GB, mas que já vem com RTX 4050, que é uma placa de vídeo mais recente do que a 3050. Já, tá, mas qual a diferença prática? De 25 a 35, 40% a mais de desempenho gráfico. Ah, Gia, eu quero rodar jogos com uma maior qualidade, maior resolução. Você vai precisar de uma placa de vídeo mais potente. Então a RTX 4050 vai te entregar mais desempenho do que a RTX 3050 do Lenovo Lock, tá bom? Ah, Gia, não ligo tanto para isso, prefiro mais memória. Pode Lenovo Lock que não tem erro, tá bom? Para tarefas 3D como AutoCAD, SketchUp, 3050 já vai dar conta tranquilamente. Ah, quero rodar na resolução máxima, ou projetos muito pesados, vai na 4050 e foque em notebooks preferencialmente com 16 GB. 8 GB é assim um mínimo para você não ter dor de cabeça, e 16 seria o ideal, tá? Inclusive, pegando a ficha técnica dos jogos e também desses softwares 3D mais pesados, 16 GB é o que eles mais recomendam, tá bom? Então, esses são os notebooks que mais compensam, tá? Todos são novos, eu vou colocar o link de todos aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, todos novos, atualizados, com garantia, nota fiscal, já acompanha os processadores mais recentes, as placas mais recentes, tudo certinho. Outra coisa muito importante, tá? Presta atenção nisso, é
que você entre no meu grupo de ofertas, pois é lá onde eu coloco promoções e cupons exclusivos. Tem promoção todo dia, cupom todo dia, às vezes cupom de oferta de 200, 300, 400 reais, 30% de desconto, vale a pena você ficar de olho, porque as ofertas não param, cara. E quem tá no grupo recebe primeiro e em questão de minutos acaba. Então é muito importante você fazer parte do grupo e aproveitar essas ofertas.